Olá pessoal, tudo bem? Faltando pouco mais de um mês para as eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua trabalhando para tentar vencer as eleições do primeiro turno, que é muito difícil, e o presidente Jair Bolsonaro para diminuir essa distância entre ele e Lula, o que também é muito difícil, né? E torna ainda mais difícil que eles consigam esse objetivo o fato de errarem justamente nos públicos que eles pretendem e precisam atingir, né? A gente viu isso nas últimas semanas de forma muito clara, né? O ex-presidente Lula, por exemplo, ele não consegue vencer no primeiro turno se ele não melhorar um pouquinho a situação dele no eleitorado evangélico, né? Ele tem 22 pontos de diferença, ele tem 22 pontos a menos do que Jair Bolsonaro no público evangélico. E recentemente fez várias declarações que não ajudam ele a recuperar terreno entre os evangélicos. Entre elas, por exemplo, uma entrevista à Rádio Super em que ele chamou o público evangélico de facções religiosas, né? Facções geralmente no Brasil utilizadas para organizações criminosas, né? E também precisa atingir mais o interior do Brasil, buscando principalmente o voto dos produtores rurais, as pessoas que trabalham no agronegócio. E no Jornal Nacional ele acabou criticando esse público, né? Chamando os produtores rurais de fascistas. E isso, obviamente, não ajuda o ex-presidente, né? Não dá para medir quem está ganhando entre esse público, né? Não tem essa estratificação, mas a gente vê Jair Bolsonaro muito mais forte no agronegócio e o Lula, se continuar errando dessa forma, não consegue uma recuperação e talvez não consiga mais mesmo uma recuperação nesse setor. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro também não consegue vencer as eleições e ultrapassar e reagir ao ex-presidente Lula se não melhorar no público feminino, né? Ele tem 16 pontos de desvantagem no público feminino, segundo a última pesquisa do IPEC. E isso é uma grande distância e que ele não vai conseguir se recuperar fazendo o que ele fez, por exemplo, no debate, né? Entrou numa briga com a Vera Magalhães, fez um ataque à jornalista e com isso virou o tema do debate, né? A relação de Bolsonaro com as mulheres. Isso, obviamente, não o ajuda nessa tarefa de reduzir essa diferença. Como também não o ajuda a reduzir a diferença entre ele e Lula, entre os mais pobres, a declaração dele de que não existe fome no Brasil. O IPEC mostrou que nas pessoas que recebem até um salário mínimo, o presidente tem uma desvantagem de 32 pontos. Né? E ao dizer que não existe fome, justamente para essas pessoas que ou passam fome, já passaram fome, conhecem a situação, a realidade da fome no Brasil, evidentemente isso não ajuda o presidente a recuperar essa vantagem. E por isso que a gente tem um cenário em que, de um lado, o Lula não consegue ganhar os pontinhos que faltam para ele poder tentar liquidar a eleição no primeiro turno, né? Ele está ali paradinho ali nas pesquisas, né? Oscila um para cima, um para baixo, mas não sai disso, né? Às vezes até descendo um pouquinho. O Bolsonaro, por outro lado, não consegue reduzir a diferença, né? A pesquisa mostra que a diferença continua a mesma, principalmente no primeiro turno, e no segundo também ele ainda tem uma desvantagem muito grande, enquanto os outros candidatos oscilam ali 1, 2 pontos para cima nas pesquisas, reforçando justamente isso, de que a eleição deve ter 2 turnos e nenhum dos dois consegue seu objetivo. E eles perderam grandes oportunidades. Entrevista do Jornal Nacional, o debate da Band, não vão ser muitas oportunidades, porque o horário eleitoral é muito curto, é pouco tempo, não dá tempo para você construir nada, é muito especial, né, ao longo da programação. Então, se não houver um fato novo muito grande, o cenário tende a não mudar com esses candidatos cada vez mais focados e conseguindo seus objetivos em nichos específicos, mas pecando em outros. Um abraço para vocês e até mais.